Agora, nesta noite, quero que você abra comigo em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 31. Deuteronômio está no Antigo Testamento, no início, dentro do que chamamos de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E há um versículo escondido no discurso de despedida de Moisés ao antigo Israel que diz assim: porque a rocha deles não é como a nossa rocha. Deuteronômio 32, 31. No fim do século passado, um homem viajou pela América e pela Grã-Bretanha, e muitas vezes usava esse texto. Eu nunca havia prestado atenção a esse versículo até ler um de seus sermões há algumas semanas. Esse homem era D.L. Moody. A rocha deles não é como a nossa rocha. Moisés agora é um homem velho. Ele liderou o povo de Israel por 40 anos no deserto. Foi como um rei, um pai, um presidente, um líder por todos esses anos. E agora, apenas Josué e Caleb permanecem. Toda a geração anterior morreu. E diante dele está uma geração nova, jovens exatamente como vocês, com os mesmos desejos, sonhos, tentações e lutas. E Moisés, com sua longa barba branca, olha para aquela multidão e começa a pregar. Ele os adverte sobre os falsos deuses que surgiriam, tentando substituir o Deus verdadeiro e vivo. E ele diz: se vocês seguirem esses falsos deuses, o juízo de Deus virá sobre vocês. Ele chama Deus de rocha, com R maiúsculo, e chama os falsos deuses de rochas, com R minúsculo. Por que ele usou essa palavra, rocha? Porque o povo de Israel havia passado 40 anos cercado por rochas. Sabiam o que era uma rocha firme, sabiam o que era uma rocha frágil. E Moisés diz: a rocha deles não é como a nossa rocha. As rochas de hoje. Quais são as rochas do mundo moderno que ameaçam os jovens hoje? Há algumas semanas encontrei um homem que se dizia ateu. Disse: sou ateu desde que nasci. Meu pai era ateu. Tenho 71 anos. E eu perguntei: o que o senhor tem a esperar agora? Ele respondeu: nada. A vida foi miserável para mim. Então eu disse: por que não abandona o ateísmo e crê em Deus? E ele respondeu: meu orgulho não deixa. A rocha dele não é como a nossa rocha. Compare isso com o apóstolo Paulo que disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Veja o contraste. Um homem se aproxima da morte com medo e vazio, o outro com confiança e esperança. A rocha deles não é como a nossa rocha, o Deus do materialismo. Muitos jovens estão seguindo o Deus do materialismo, o Deus que diz que as coisas são mais importantes que qualquer outra coisa. Vivemos em uma geração insatisfeita. Mesmo com o mais alto padrão de vida da história, queremos sempre mais. Mas Jesus disse: não podeis servir a Deus e às riquezas. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Um homem famoso disse certa vez: tenho milhões de dólares, mas posso afirmar, não é isso. Adolf Berl escreveu que a riqueza torna as pessoas solitárias, isoladas e temerosas. George Bernard Shaw disse: há 2 tragédias na vida. Uma é não conseguir o que se deseja, a outra é conseguir. Muitos pensam: se eu tivesse dinheiro, seria feliz. Mas já têm e continuam vazios. A rocha deles não é como a nossa rocha. Não há mal algum em ter dinheiro, desde que ele seja adquirido de forma honesta. O problema é quando o dinheiro se torna o seu Deus, quando domina seus pensamentos, controla suas decisões e rouba o seu tempo com Deus. Os objetivos da vida. Quais são os objetivos do homem moderno? Poder, prazer, lazer, dinheiro. E quais são os objetivos do cristão? Glorificar a Deus, fazer a sua vontade, amar o próximo, deixar o mundo um lugar melhor. Qual é o seu objetivo? A quem você está servindo?
A rocha deles não é como a nossa rocha, o prazer como Deus. Hoje, as pessoas buscam novas emoções. O salmista escreveu: na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Mas quando o prazer se torna o centro da vida, ele se transforma em amargura e vazio. O prazer fora de Deus se torna areia movediça, seduz, mas não sustenta. A rocha deles não é como a nossa rocha. A revolução e o engano. Vivemos tempos em que muitos depositam esperança em revoluções políticas e sociais, mas destruir sem saber o que construir é loucura. Toda utopia humana termina em desilusão. Sim, precisamos de mudanças, mas não de uma revolução que destrua a liberdade e os valores que vêm de Deus. A rocha deles não é como a nossa rocha. Outro falso Deus é a religiosidade sem Cristo, o misticismo, o ocultismo, o espiritismo. Muitos estão sendo enganados por falsos espíritos e doutrinas de demônios. Cuidado! Como Jesus venceu o diabo, não com debates, mas com a palavra de Deus. Está escrito. Toda vez que Jesus citava as Escrituras, o inimigo recuava. Por isso, é vital conhecer e guardar a palavra no coração. Desejai o puro leite espiritual, para que por ele cresçais. A verdadeira cura. O problema do mundo está no coração humano. Não é político, econômico, nem psicológico. É espiritual. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. A rocha deles não é como a nossa rocha. A nossa cura é Cristo, a rocha eterna. Quem é a nossa rocha? Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nascido da Virgem Maria, crucificado pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Ele é a rocha da defesa, a rocha mais alta, a rocha refúgio, o fundamento eterno. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 2 homens construíram casas, um sobre a areia, outro sobre a rocha. Veio a tempestade, e só a casa sobre a rocha permaneceu. Onde você está construindo a sua vida? Na rocha ou na areia? Cristo é a rocha eterna. Outras rochas se desmoronam, mas ele permanece. O convite, ele é o seu Senhor, é o seu Salvador. Você já entregou tudo a ele? Hoje você pode fazê-lo. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Venha publicamente e diga: Jesus Cristo é a minha rocha. Quando você o escolhe como sua rocha, precisa deixar as outras rochas. E isso custará algo, porque alguns falsos deuses em sua vida terão de cair. Mas vale a pena, porque ele se tornará o fundamento da sua eternidade. Hoje à noite, entregue-se completamente a Cristo. Faça dele a sua rocha, o seu Senhor, o seu Salvador. Receba o perdão dos seus pecados, receba a vida eterna e diga: de hoje em diante vou segui-lo. Ele é a minha rocha, a rocha dos séculos.